Muito bem, alô, alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sou eu, vosso servo, José Noel. Começando mais um vídeo aqui sobre a série O Grande Conflito. Porém, antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma novidade, um comunicado para vocês. A partir desse vídeo, o nome do canal foi mudado, devido a ter vários vídeos, vários canais com o mesmo nome do meu. Inclusive eu tinha um antigo com esse mesmo nome, e aí começou a dar uma confusão, e aí a gente mudou. Então a partir de hoje já não é mais Voz do que Clama no Deserto, mas é Rumores do Oriente. Ok? Assim que terminar o vídeo, eu mando a descrição para vocês, o link, e vocês podem entrar perfeitamente, tá? Continua o meu propósito do vídeo, o objetivo é o mesmo, as mensagens, porém com um nome diferente agora. Rumores do Oriente, a partir de hoje. Falou, meus queridos? Então Deus abençoe. Nesse pensamento, vamos fechar os olhos. Santo Deus, te agradecemos pela vida e pela saúde. Obrigado por estar aqui conosco, dá-nos a entender a tua palavra. Fala conosco, fala no nosso coração, através do teu Espírito Santo, protege-nos com os anjos. Que ao abrir a minha boca, o Senhor fale usando a minha voz para alcançar os que necessitam da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Muito bem. Então, a partir de hoje, esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Ô, glória, né? E semana passada nós vimos, no vídeo passado, sobre a queda do homem como o grande conflito. Lembra que estamos trabalhando a questão do grande conflito, e nós vimos como esse grande conflito que começou no céu, no coração de um anjo chamado Lúcifer, foi transferido para a terra, né? E ele alcançou ali o casal no jardim, e através de usando uma serpente, enganou a mulher, que comeu do fruto proibido, levou para o marido, e entra o pecado no mundo, e entra a desavença e todo tipo de mal que nós conhecemos. E por causa disso, Cristo, Deus, fez uma profecia de que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. A gente terminou com essa parte, dizendo que foi a profecia, aquilo foi a profecia da cruz, onde Cristo, através da sua morte, derramando seu sangue, lá na cruz esmagaria a cabeça da serpente de uma vez para sempre, e os sofrimentos que Satanás fez Jesus passar, seria a questão do ferir o calcanhar de Jesus Cristo. E então nós vemos que a partir de agora, de hoje, nós vamos entender agora o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, a missão de Jesus Cristo. Ok? Nós vamos entender agora a missão de Jesus. A partir de agora, então, nós vimos a queda de Lúcifer lá no céu, a queda do homem aqui na terra, e agora precisa de um resgatador. E agora Jesus vem com este propósito e com esta proposta, tá bom? Então, já sem mais delongas, vamos para o primeiro verso. Agora nós vamos pegar a partir de Jesus para frente. Lembra que nós vamos fazer o desenrolar desse grande conflito até o novo céu e a nova terra, tá bom? Então não perca nenhum dos vídeos que vem por aí. Tem vídeos ali com o nome do canal antigo, mas você pode assistir, tá dentro desse vídeo mesmo, desse canal mesmo, tá bom? Os vídeos ficaram dentro do canal, tá? Não mudou nada, só o nome, e vamos seguir, tá bom? Rumores do Oriente, a partir de hoje. Então vamos lá. Primeiro verso, sobre a missão de Jesus Cristo. Após a queda do homem, vários anos, milhares de anos depois da queda do homem. São João 3,16 é o verso áureo da Bíblia, né? São João 3,16, né? Todos nós sabemos de cor e salteado isso aqui. A questão não é saber de cor e salteado, a questão é acreditar, crer e praticar piamente isso aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que eu falei que Cristo veio como resgatador? Está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira não tinha palavras para dizer. Por isso João escreveu tal. Tão grande, enorme, exuberante, não dava. Não tinha palavras para definir o amor de Deus a este mundo, a você e a mim,
seres caídos, que ele mandou o seu Filho, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê no Filho, em Jesus Cristo, não pereça. O que é perecer na Bíblia? Morrer. E neste caso, morrer a vida eterna. Não pereça, mas tenha o quê? Morrer a morte eterna, perdão. Mas tenha o quê? A vida eterna, se nós cremos em Jesus Cristo. Ele veio nos resgatar da maldição da lei, do salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por tão grande amor que Deus teve por você e por mim, ele veio na pessoa de Jesus Cristo e morreu para nos resgatar exatamente dessa morte. A morte eterna, não da morte física. A morte física o próprio Jesus Cristo chama de sono. Mas ele veio para nos resgatar da morte eterna, para que todo que nele crê não pereça a morte eterna, mas tenha o quê? A vida eterna, o contrário. Então, essa é a primeira parte da missão de Cristo, nos resgatar do salário do pecado, que é o quê? A morte eterna. E nos dar o quê? A vida eterna. Então ele trocou aquela morte da cruz, ele morreu para nós, a morte eterna, nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna, se nós apenas tão somente nele cremos e obedecemos. Beleza? Vamos lá. Próximo verso. Qual que é a próxima missão de Jesus Cristo? Qual que é a próxima fase, né, da missão de Jesus Cristo? São João 1, versículo 18. Está bem aqui pertinho de nós mesmo. Volta algumas páginas para trás. Já pegou a sua Bíblia? Esqueci de pedir para você pegar a sua Bíblia. Vai lá. Pega a Bíblia, já traz um copo de água, um suco, né? Laranja, se tiver, melancia. E se segure no sofá, que a viagem hoje vai ser boa. Por esse grande conflito. Ok? Pegou? Belezinha, bonitinho, tranquilo. É nóis. Vamos lá. São João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Opa. Que diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus é Deus. Tá. Ninguém jamais viu a Deus Pai. Mas aqui diz que o Deus unigênito, lembra lá que Jesus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho unigênito? Aqui diz o Deus unigênito. O único primogênito, que alguém é igual a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou seja, Jesus Cristo, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o que acontece? Jesus veio revelar o caráter do Pai. Além de nos resgatar da maldição da lei, do salário do pecado, que é a morte, ele veio revelar o caráter do Pai. E por aí nós vemos o caráter de Jesus Cristo, ele foi perfeito, bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso, curava as pessoas, fazia o bem. Então esse é o caráter do próprio Deus, o Pai. E também é o caráter de Jesus Cristo. E também é o caráter do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas não ali. Então este é o caráter do Deus unigênito, do Deus triuno. Mas Cristo, ninguém jamais viu a Deus Pai. Cristo veio revelar o caráter do Pai. Foi Cristo quem o revelou. Quando ele estava para ascender ao céu, que ele falou que para onde ele fosse, está lá em São João 14, e a partir do 1, você pode ler todo o contexto, lá para o 7, 8 vai dizer isso aqui, 12 se não me engano. Aí, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, né? Vamos, você vai, eu vou para junto do Pai, mais ou menos assim a conversa. E Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus diz, Filipe, tanto tempo eu estou convosco e você ainda me diz, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Está vendo como ele veio revelar o caráter do Pai? Se você não crê por aquilo que eu falo, pelo menos pelas obras que eu faço, creia. Então, Cristo veio nos resgatar do salário do pecado, que era a morte eterna, e veio revelar o caráter do Pai. Através da sua vida imaculada neste mundo, ele nos revela o caráter do Pai. Mas tem mais. Qual que é a outra missão dele? De Jesus Cristo? 1 João 3, verso 8. Hoje nós vamos cartas de João, Evangelho de João, e assim nós vamos indo. 1 João
1 João, pode procurar aí. 1 João, está entre Gênesis e Apocalipse. 1 João, deixa eu achar ele aqui. Ficou mais fácil agora, né? 3, versículo 8, é isso? E nós lemos assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, glória! Louvado seja Deus! Olha, quem vive pecando procede do diabo. Isso é fato. Quem é pecadeiro, não quem é pecador. Que nós somos pecadores duas vezes. Por nascimento, todos em pecado, concebeu minha mãe e aquela coisa toda. Então nós somos pecadores porque nascemos no mundo de pecado. Nascemos sobre o pecado. Porém, pecadeiros por prática. Quando nós começamos a praticar, aí nós somos pecadores duas vezes. Agora nós somos pecadeiros porque nós praticamos. Então é desses pecadeiros, é desses pecados que nós praticamos que Cristo veio nos livrar, destruir essas obras do diabo que ele implanta no ser humano, que é discórdia, contenda, porfias, orgias, bebedices, impurezas, roubo, latrocínios, assassinatos, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus Cristo veio para dar vida e dar vida em abundância. E então ele veio para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Então Jesus Cristo veio nos resgatar do salário do pecado, que é a morte eterna. Veio revelar ao mundo o caráter do Pai, que o diabo manchou quando ele cobiçou lá, quando ele colocou lá na mente dos anjos, e que os anjos não precisavam de lei, e que os anjos eram mais felizes sem lei, e que Deus era um Deus austero, um Deus autoritário, que exigia obediência a ferro e a fogo, e aquela coisa toda. E que quem desobedecesse morreria. Então Cristo veio revelar o caráter do Pai, inverteu tudo isso aí, mostrou que é tudo o contrário. O diabo falou tudo que ele é, ele falou de Deus. E Cristo veio mostrar tudo que Deus é através da sua pessoa, através da sua vida. E agora ele veio para destruir as obras do diabo, que é roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Tá bom? Olha o grande conflito. Destruir as obras do diabo. Teve que enfrentar, teve que encarar o diabo. Nós vimos que ele encarou lá na cruz e venceu. E por causa disso, você e eu também só podemos vencer o diabo sem problema nenhum. Tá bom? Então, ele veio nos resgatar da morte eterna, revelar o caráter do Pai e destruir as obras do diabo. Glória a Deus, porque nós não temos força contra o diabo, né? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo o grande conflito. Foi transferido para a terra, mas Deus não nos abandonou, enviou seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco. E ele, quando ele subiu ao Pai, ele disse: eu vou, mas não vos deixo órfão, deixo o outro Consolador, o Espírito da verdade. E quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas de tudo que de mim tiver ouvido. E o Espírito Santo nos guia de acordo com a palavra de Deus, aqui, ó, de acordo com a Bíblia Sagrada. Tá bom? Eles trabalham em conjunto, não nos abandonou, não nos deixou à própria sorte e nem a lutar sozinho contra o diabo. Agora, São João, 1 João, já estamos aqui em 1 João 3, nós vamos 1 João 1 João 4, versículo 12. Este é o meu, é o seu canal Rumores do Oriente. Ô, glória! Já entra lá e já faça a sua inscrição, aperte o sininho e todos os vídeos vão aparecer para você. Se você não conseguir, eu vou deixar a descrição, eu vou mandar o link para você, vou deixar a descrição e ó, supimpa. Canal, não esqueça, a partir de hoje, Rumores do Oriente. Ô, glória, louvado seja Deus, né? Não só a inscrição, mas ore. Eu espero a oração de vocês para que esse canal cresça e alcance mais pessoas. E também ore por esse pobre mortal aqui, servo de Deus, que necessita da tua oração e da misericórdia do Eterno. Tá bom? 1 João 4:12. Estamos aqui com 1 João 4, o 12 está aqui depois do 11. Ninguém jamais viu a Deus. E aí? Se amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Qual Deus? O Deus Pai, porque o Deus Filho nós vimos. Nós conhecemos, através do relato bíblico, e alguns, os antigos que viveram na época dele, como o próprio apóstolo Pedro, o próprio João, o apóstolo João, diz, nós não dizemos, nós não estamos falando o que nós ouvimos, mas o que nós vimos pessoalmente, o Jesus Cristo. E aqui diz que ninguém jamais viu a Deus Pai. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E no seu amor nós somos aperfeiçoados. Como que Deus permanece em nós se nós amarmos aos outros? Pelo Espírito Santo que habita em nós e o amor de Deus. E aqui está em Romanos 5:5, se não me falha a memória. E o amor de Deus, que é aperfeiçoado em nós, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Então Deus, volta a dizer, Deus não te abandonou, não me abandonou, não abandonou o mundo. Quando o mundo caiu, quando o mundo virou as costas, lembra que ele veio, Adão, onde tu estás? Adão estava escondido, porque abriu os olhos só para ver que estava nu e que tinha pecado. E o pecador não fica na presença visível de Deus sem intercessor, que é fulminado. E ele escondeu porque estava com medo. Então agora ele veio atrás de Adão, atrás do pecador, e vem atrás de você, atrás de mim, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Mas você e eu precisamos abrir a porta para ele entrar, ele não vai invadir. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, o amor de Deus, o Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que é aperfeiçoar? Melhorar a cada dia, melhorando gradualmente esse amor até ficar bem fundido com o amor de Deus. Que as pessoas olham para nós assim e veem o caráter de Cristo e de Deus refletido em nós. Então, nós também precisamos fazer o quê? Revelar o caráter de Deus. Que é, quando nós amamos uns aos outros, nós revelamos o caráter de Deus ao mundo. Quando nós amamos incondicionalmente, como Ele nos amou, a ponto de enviar seu Filho para morrer no nosso lugar, nós revelamos o amor de Deus ao mundo. Nós revelamos Deus ao mundo, nós revelamos o caráter de Deus ao mundo. E Ele espera isso de você e eu, o caráter dele revelado em nós, para o mundo a perecer. Estamos no grande conflito. E se nós não revelarmos o caráter de Deus, estamos revelando o caráter de quem? Do inimigo de Deus. Só tem esses dois senhores que trabalham pela supremacia em nossa vida. Se não estamos revelando o caráter de um, estamos revelando o caráter do outro. E isso é perigoso. Precisamos amar uns aos outros e assim revelar o caráter de Deus ao mundo. Próximo, São João. Agora vamos para São João. Lembra que trabalhamos só São João até agora? E vai ser só São João mesmo, que esse é o último. São João 13:35. Nós estávamos em 1 João, agora vamos para o São João, para o Evangelho. Estava nas cartas, agora vamos para o Evangelho. 13:35. São João 13, versículo 35. Achou aí? Certinho? Vamos conferir comigo? Não deixe de confirmar e de conferir. Anote todos os textos e vamos para a luta. Nisto conhecerão todos, aqui Jesus dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando amamos uns aos outros, revelamos o caráter de Deus ao mundo. E as pessoas vão ver que você e eu somos discípulos de Jesus Cristo quando nós amarmos uns aos outros. Não é quando amar o amigo, não é quando amar o parente, é quando amar uns aos outros, independente, ser amigo ou ser inimigo. Amar. Ah, mas como é que consegue amar o inimigo? Amando a pessoa e não aprovando as obras, as atitudes, ok? Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros, queridos. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é outorgado. E o Espírito Santo só recebe o Espírito Santo quem pede. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Este é o meu, seu canal
Rumores do Oriente. Por hoje vamos ficando por aqui. Hoje nós aprendemos sobre a missão de Cristo, que foi nos resgatar do salário do pecado, que é a morte eterna, revelar o caráter do Pai, destruir as obras do diabo e implantar o seu amor em nós, para que nós, através de amar uns aos outros, revelemos o Deus ao mundo, e todos, ao olhar para nós, conhecerão que somos discípulos de Cristo quando tivermos amor uns para com os outros. Você lembra que ele veio destruir as obras do diabo? O diabo não ama ninguém, ele veio para roubar, e matar e destruir. Cristo veio para nos amar e nos dar a vida eterna. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.